Tiros de 400 metros, tudo o que você precisa saber para correr mais rápido e ter mais desempenho, porque essa aqui é uma das melhores ferramentas que você pode fazer para melhorar o seu pace na corrida, para correr mais rápido. Então a gente vai ver por que esses tiros surgiram, por que 400 metros, se serve para todo mundo, o principal erro dos corredores nos tiros de 400 metros, qual o volume e a pausa desses tiros, em que momento usar da preparação para cada uma das distâncias, porque não basta só dizer que o 400 metros tem que fazer tiro de 400 metros. Existe um momento e a forma certa. E aí, por que surgiu esse 400 metros? Surgiu porque 400 metros é a distância na volta de uma pista de atletismo, tão simples quanto isso. E por isso que ele acaba sendo utilizado, porque é uma volta na pista, ficava muito fácil para os antigos corredores que só treinavam com cronômetro fazer esse tipo de treino. Só que, conforme foi passando o tempo e já lá nas décadas de 30, 40, quando começou a surgir os primeiros treinos intervalados, já começou a se perceber que o 400 metros ele é uma distância muito boa para quase todos os corredores, porque ele é uma distância relativamente curta que te permite correr numa velocidade alta, ao mesmo tempo que ele não é uma distância tão longa a ponto de gerar tanta fadiga. Então ele está exatamente equilibrado. Para a maioria dos corredores vai ficar entre 1 a 2 minutos um tiro de 400 metros. E isso acaba sendo muito bom porque entre 1 a 2 minutos é onde a gente consegue ter um estímulo de uma capacidade anaeróbica ou até mesmo de VO2 máximo sem causar tanto estresse e tanta fadiga. Então eles surgiram lá com um objetivo mais simples de dar uma volta na pista, mas conforme a evolução foi se percebendo que ele era uma excelente ferramenta para ser utilizada, beleza? Segundo ponto, serve para todos os corredores? A resposta é sim, serve para todos os corredores. Todos os tipos de corredores irão se beneficiar dos tiros de 400 metros, porque eles, como eu já expliquei, vão te fazer melhorar velocidade de corrida, economia de corrida, a sua força muscular, o seu VO2 máximo, a sua resistência anaeróbica e a sua resistência aeróbica. Basicamente tudo aquilo que a gente deseja melhorar sendo um corredor. E aí, mesmo se você corre uma prova de 5 km para pace 6 ou se você corre uma prova de 5 km para pace 3, você ainda vai se beneficiar dos tiros de 400 metros. Obviamente que precisam ter alguns cuidados e, dependendo da prova que você for fazer, esse tipo de treinamento dos 400 metros tem que ser um pouquinho diferente, tá? Agora, se você for iniciante mesmo, você ainda não precisa se preocupar com os tiros de 400 metros, tá? Se você está começando ainda, você nem corre seus primeiros 5 quilômetros, você pode focar simplesmente em aumentar o seu volume geral de corrida, você passar mais tempo correndo, acumulando quilometragem leve e também principalmente fazendo alguns intervalados rápidos de 30 segundos, 1 minuto, mas sem se preocupar exatamente com uma distância ou com um pace fixo, porque o 400 metros ele tem essa característica. Quando a gente corre nesta velocidade, a gente vai fazer um tiro de 400 metros, ele tem uma velocidade a ser atingida. Não adianta só sair correndo ou querer fazer o máximo que consegue ou simplesmente, vou correr nisso aqui porque eu acho que isso aqui tá certo. Não, porque aí tu não vai conseguir colher os benefícios. E esse é o principal erro que os corredores cometem, que é o tentar fazer tiro de 400 metros muito forte. E isso não existe, ou fazer o mais forte que você consegue. Porque, que todo mundo que correu um 400 metros, o mais forte que consegue, sabe que se tu faz um 400 metros no teu máximo, tu não vai conseguir fazer muita coisa depois, beleza? Então, eu era corredor de 400 metros antes, né? Eu fazia 400 metros com barreiras. E já teve treinos, por exemplo, que eu fiz 3 tiros de 300 metros, tá? Perceba, 3 tiros de 300 metros na minha máxima velocidade. E meu intervalo de descanso era 15 minutos. 15 minutos. E da segunda para a terceira repetição eu tava quase vomitando. Então, é impossível fazer isso, tá? Esse é o principal erro. Você não vai correr na sua velocidade máxima, porque não é sustentável. 2, você não vai conseguir replicar isso na prova, porque pensa, eu ainda treinava para correr uma única volta na pista, então fazia sentido eu expor o meu corpo àquela intensidade máxima. Agora você que vai correr seu 3 km, vai correr seus 5 km, não faz nenhum sentido você expor o seu corpo à sua velocidade máxima por todo esse tempo. Uma volta inteira na pista. Você só vai acumular fadiga, não vai ser produtivo e você não vai conseguir transferir para o momento da prova. E por isso que hoje eu vou te explicar
qual o volume e a pausa desses tiros de 400 e também em que momento você vai usar da preparação. Mas antes, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Agora, se você está preocupado, não sabe, não quer ter que aprender tudo isso para aplicar ou simplesmente você está com dúvida de como aplicar esse treinamento para melhorar a sua corrida, eu te aconselho a clicar no primeiro link da descrição para conhecer o meu acompanhamento pessoal para você evoluir dentro da corrida, porque lá eu vou te explicar o passo a passo do que você precisa fazer para melhorar na corrida e também você vai ter o meu feedback personalizado, você vai poder conversar comigo, tirar suas dúvidas para que você evolua e seu treinamento já chega direto na palma da sua mão, é só você executar. Vamos lá então, em que momento usar os tiros de 400 metros na sua preparação? Percebam que eu botei as 4 distâncias mais clássicas aqui. 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Por quê? Há diferença. E aí que também muitos corredores erram. Porque se o 400 metros ele é tão bom, por que eu não vou fazer sempre 400 metros? Pô, se eu estou treinando para 5, eu faço 400 metros. Se eu estou treinando para 42, eu faço 400 metros. Só que não é assim. Porque o 400 metros, ele normalmente envolve velocidades mais rápidas. Eu até posso fazer um tiro de 400 metros com velocidades mais lentas. Por exemplo, eu posso treinar para maratona fazendo tiro de 400 metros? Posso. Só que essa velocidade ela tem que ser num ritmo um pouquinho mais rápido que o da minha maratona, porque vai ficando mais específico. E essa pausa ela tem que ser muito curta. Então, eu vou fazer um tiro de 400 metros, vou dar uma pausa de 15 segundos para esse treinamento ser efetivo. Só que acaba não replicando tanto assim na vida real. E se eu for fazer um tiro dos 42 km mais rápido, por exemplo, na minha velocidade de VO2 máximo, na minha velocidade de V5000, eu não vou conseguir transferir para minha maratona, porque é muito longe essa velocidade que eu estou treinando para a minha velocidade na maratona. Então, para 5 km, em que momento eu vou usar da preparação, tá? Eu vou usar na base. Para quem não sabe, 3 conceitos muito simples, tá? Vamos passar aqui para ficar mais fácil. Dentro da corrida, a gente tem basicamente 2 conceitos, tá? A gente tem essa linha aqui. Aqui é a sua prova-alvo, beleza? Essa aqui é a nossa prova-alvo. A gente basicamente divide nossa preparação para um trabalho de corrida em 4 fases, tá? Essa primeira fase aqui é a fase de base, tá? A segunda fase é a fase específica. A terceira fase é o competitivo. E aí, depois que passa o competitivo, a gente tem uma transição. Então, só para colocar aqui para que fique mais fácil, ó. Aqui é a base. Aqui é o específico. Vou fazer assim, fica mais fácil. O competitivo. E aí, aqui a transição. O que quer dizer isso, tá? Período de base é aquele período onde é que a gente vai trabalhar a base das nossas capacidades, tá? Então, onde é que a gente vai estar trabalhando normalmente um volume mais alto e uma velocidade mais intensa, tá? É onde é que é os extremos opostos. Porque, conforme a gente vai evoluindo, esse gráfico, a ideia é que ele seja isso aqui, ó. A gente começa, longo, e aí aqui, ó. Sendo que aqui é a nossa prova-alvo e o nosso ritmo-alvo. Então, aqui é vamos botar aqui como o pace alvo, tá? É aqui que a gente deseja chegar, independente da prova que a gente está querendo correr, tá? Aqui é o nosso pace alvo que culmina junto com a nossa prova específica, né? Aqui a transição ela acaba sendo depois da prova específica, mas basicamente surge esse aqui ou ela pode ser antes da base aqui também. Então, nosso pace alvo, aqui é a nossa intensidade e aqui é o nosso volume. Então, conforme a gente começa com muito volume e com muita intensidade. E aí, conforme vai se aproximando da prova, os ritmos vão ficando mais próximos do ritmo de prova. E é esse volume também. Então, por ritmo de maratona, a gente vai trabalhando mais intensidade no ritmo de maratona e mais volume no ritmo de maratona também. Então, esse aqui é o período de base. O específico, onde começam os treinos específicos, por exemplo, você está treinando para maratona, vai ter longão para maratona. Está treinando para 5 km, vai ter intensidade. Está treinando para um 10, vai ser umas tiros mais longos com uma intensidade moderada. Intensidade dos 10. O competitivo ali são 2, 3 semanas que antecedem a prova-alvo, que é onde é que normalmente a gente reduz um pouco a carga de treinamento para deixar o corpo recuperar e trabalha muito em cima dos ritmos de prova, para que você consiga chegar nela sabendo o que você vai fazer. E aí depois que passa a sua prova, normalmente a gente tem um período de transição que pode envolver
numa maratona, você vai estar descansando ali 1, 2 semanas, vai estar rodando leve, deixando o corpo recuperar. Numa meia maratona vai ser mais ou menos umas 2 semanas. Dos 5, dos 10 é um período de redução de volume até entrar de novo para a próxima fase. Então é assim que funciona o treinamento de corrida. Então em que momento vamos usar cada um desses tiros na preparação? 5 km a gente usa em todas as fases, beleza? Todas as fases. Eu botaria aqui, exceto a transição. Beleza? Por que exceto a transição? Porque na transição a gente não coloca muita intensidade mesmo, né? A gente está numa fase onde é que a gente está querendo deixar o corpo recuperar, então aqui eu não vou colocar. 5 km dá para ser utilizado em todas as fases de preparação. Nos 10 km, mesmas coisas, todas as fases, exceto a transição também. Todos, na verdade, eu até vou tirar aqui, todos exceto a transição, tá? A gente não vai utilizar na transição tiros de 400 metros, porque, como eu falei, eles são tiros mais intensos. 10 km, todas as fases, então. É muito interessante de utilizar na base para começar a ganhar um pouco mais de velocidade, depois passando no período específico, a gente coloca ainda mais disso, e aí no período ali competitivo, eu até tiraria, tá? Não colocaria muito tiro de 400 metros, preferia trabalhar mais longo. Então, vou colocar todas as fases e um asterisco aqui no competitivo. Beleza? Aí, entrando aqui nos 21 e nos 42 quilômetros, eu só colocaria na base, tá? Aqui ó, é só tiro na base. Por quê? Porque é onde é que tu tem transferência. Não adianta nada eu ficar fazendo um tiro de 400 metros no meu VO2 máximo, sendo que eu estou treinando para uma prova de 42 quilômetros. Eu não vou conseguir transferir, eu vou estar treinando uma velocidade, eu vou estar treinando minhas fibras musculares de uma maneira, eu vou estar treinando uma técnica de corrida que eu não vou utilizar no momento da prova. E para eu fazer um trabalho bem feito de 400 metros, que logo a gente vai ver, precisa ter uma quantidade de volume. E muitas vezes essa quantidade de volume vai ser insuficiente para o que eu vou correr na maratona. Digamos assim que eu vou fazer 4 km de volume de tiro de 400 metros. É muito pouco pensando na maratona. É melhor que eu faça 8 km num ritmo moderado, que vai ser mais utilizável para mim do que ficar fazendo tiro de 400 metros. Então esse é um outro erro que os corredores cometem, que é achar que por uma coisa ser boa, eu preciso fazer a todo momento. Sendo que não. Existe um momento certo para fazer isso. E por que no 21 e no 42 km é na base? Porque aí sim, é lá na base que é o quê? Eu vou expandir a minha capacidade de produzir velocidade, vou me tornar mais eficiente, vou aumentar meu VO2 máximo para que eu consiga sustentar ou para que eu deixe as velocidades que virão após isso mais fáceis. Então, se eu estou fazendo tiro na base, eu quero correr um 21 km, sub 1 hora e 45, pace 5, beleza? Beleza. Se eu estou fazendo tiro de 400 metros para pace 4, vai ser muito mais fácil eu correr esse 21 km lá na base, né? Eu estou criando essa velocidade para correr a pace 4, correr eficiente, correr sem cansar tanto. Vai ser mais fácil eu correr para 5, porque essa diferença entre o pace 4 e o pace 5 é maior. Agora, se eu consigo fazer um tiro de 400 metros com essa mesma questão, me sentindo bem, com uma boa eficiência, com uma boa mecânica, a 4,30, vai ser mais difícil de eu correr a 5, porque essa distância entre uma velocidade e outra é menor. Então eu preciso expandir essa minha capacidade. Só que eu só consigo fazer isso na base. Porque se eu ficar fazendo esses tiros mais próximos dos 21, provavelmente eu não vou conseguir acumular ou treinar as valências necessárias para correr aquela prova. Então, beleza? Entendido aqui em que momento usar cada fase da preparação, agora vem o ponto mais importante, que é o volume e a pausa dos tiros. E percebam que aqui eu coloquei 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Eu até posso fazer uma mudança aqui, que é o seguinte. 1.500 metros. Como assim, Nestor? 1.500 metros? Deixa eu só bater um aqui. 3 quilômetros. 5 quilômetros. Aí, agora sim. Como assim, Nestor? Não está fazendo muito sentido. Por que tu está colocando isso se eu não compito provas de 400 metros? Porque isso aqui é o volume que tu vai fazer na tua intensidade de prova. Olha só que loucura. Quando a gente corre 400 metros, a gente não corre no feeling. A gente não corre a partir de um dado aleatório. Sempre com os meus alunos dentro da assessoria, se tu fizer entrar para fazer parte no primeiro link da descrição, tu vai perceber isso. Então, o que é o 1.500 metros? É a tua velocidade de 1.500 metros. Ou seja,
é o quanto, em teoria, tu consegue correr por 1.500 metros. É uma capacidade, uma repetição muito mais anaeróbica, trabalha acima do teu VO2 máximo e é bastante exigente. Aqui, se eu vou falar tiro de 400 metros para fazer na V1500, eu não gosto de fazer mais que 3, eu botaria aqui entre 2, 4 quilômetros, tá? Mas ficando no máximo ali na casa dos 3, entre 2 e 3 quilômetros, 2 a 4 quilômetros, beleza? O que quer dizer isso? 2 a 4 quilômetros que você vai correr, por exemplo, não significa que você correr 2 quilômetros, mas, por exemplo, 4 tiros de 400 metros na V1500 dá 1.600 metros. Então, 8 tiros dá 3.200. Já é um treino bastante exigente que vai precisar ali pelo menos de 2 minutos de pausa entre essas velocidades. Só que é importante, tá? Um alerta muito, muito importante agora para você. Até vou mudar a câmera aqui para que fique mais fácil. Você não vai começar fazendo os tiros de 400 metros direto nesta velocidade. Nós precisamos ter uma construção até chegar a correr os 400 metros. Para isso, você vai precisar passar por tiros, talvez de 150 metros, tiro de 200 metros, tiro de 300 metros, até chegar nos 400. Principalmente nesta velocidade aqui de 1.500 metros. Porque se você chegar para fazer um treino de tiro numa velocidade de 1.500 metros, a probabilidade de você sentir alguma dor no tendão de Aquiles, alguma dor na posterior é muito grande, porque você vai ter aumentado a intensidade acima do que você está acostumado, beleza? Então, isso aqui é o que vai ser provavelmente essa pausa aqui entre 2 até mais minutos que isso, beleza? Agora tá bugado aqui? O que é isso aqui? Por que ficou bugado assim? Ah, tudo bem. Vamos lá. Melhorou. Beleza. 3 km. Aqui no 3 km eu já gosto de usar entre 3 até 5 km de tiros de 400 metros. E isso dá para fazer ali 10 de 400, 12 de 400, 14 de 400, até dá para fazer até 20 de 400 na velocidade de 3 km, tá? Porque é uma velocidade que a gente tolera um pouco mais, ela tá ali próximo do nosso VO2 máximo, mas lembrando, se você está começando, você não sabe, não entende muito, falaria para você excluir isso aqui, ó. Ah, não dá para... Eu ia botar para o risquinho ali por cima, mas não consegui. Mas beleza. Por que eu excluiria você fazer tiros de 1.500 metros? Porque é uma intensidade muito alta, não vai ser todos os corredores que vão se beneficiar dela e você talvez possa errar para mais. É muito fácil de errar para mais aqui, tá? Então não vamos começar. Mas a velocidade de 3 km, que é o quanto você consegue correr uma prova de 3 km, se você corre, por exemplo, um 3 km em 15 minutos, a sua V3000, que é essa velocidade aqui, seria pace 5, né? Então você vai fazer tiro de 400 metros a pace 5. Talvez no início pareça muito fácil, mas é que o objetivo, como eu já falei lá no início, não é que o 400 metros seja totalmente difícil. É só que você consiga replicar ele de uma corrida após a outra, que você consiga fazer uma boa técnica, que você consiga estar concentrado naquilo que você está fazendo e você não precisa sobreviver ao treino. Você precisa dar os estímulos necessários para que seu corpo evolua. Então, entre 3, vou botar até 6 km aqui, que eu acho que é uma boa, tá? 3 a 6 km nos tiros. E aí a pausa aqui, igual ao tempo do tiro. Que aí tu não se perde, beleza? Então, se for fazer um tiro ali de 400 metros e tá dando, a gente usei aquela do pace 5, vai dar mais ou menos 2 minutos, tu dá 2 minutos de pausa, tu vai conseguir que tu consiga recuperar bem, tá? Consiga recuperar bem. Obviamente que conforme você for evoluindo dentro da sessão, perceba que aqui eu coloquei a 3 a 6 km de tiro, mas aí a quantidade de tiros de 400 metros você vai dividir por isso, tá? Talvez fica melhor eu colocar a velocidade. Acho que fica melhor colocar a velocidade. Então eu vou colocar aqui entre 6 a 10 vezes de 400 metros. Acho que assim fica mais fácil, né? Beleza. Fica melhor realmente. Entre aqui os 3 km, entre 8 até 20 vezes. 8. O 20 vezes ele é difícil, tá? Eu botaria um 16 aqui para que não tenha problema de vocês errarem para mais, tá? Acaba que eu e outros treinadores também, a gente acaba podendo colocar um pouco mais de volume nesses tiros de 400 metros, porque aí a gente consegue ter um controle melhor da carga, saber se o aluno está preparado para isso ou não, tá? Por isso que eu sempre coloco aí para vocês, sempre a menos, para que vocês não errem, não se lesionem e consigam continuar evoluindo. Então, pausa igual ao tempo do tiro, mas conforme tu for evoluindo, dá para te ir diminuindo essa pausa. Então, se eu comecei lá fazendo
Existem algumas formas de a gente progredir, né? Sempre começa com 8 de 400, que é o mínimo. Opa, 8 de 400 na V3000. Pô, legal. Dei uma pausa ali de 2 minutos, tô me sentindo bem, tô terminando os tiros bem legal. Posso aumentar? Passei 2 semanas fazendo 8 de 400, vou aumentar para 10 de 400. Passei bem, tô legal. Aumentei para 12 de 400. Pô, legal. Aumentei para 14 de 400, 15 de 400. Show. O que eu posso fazer depois? Não preciso ficar aumentando infinito, porque meu corpo ele não tolera infinito. Por que tem esse volume aqui? Se eu começar a fazer muito volume na velocidade de 3 km, o impacto vai ser muito maior. A demanda das minhas articulações e dos meus tendões será muito maior. Por quê? Porque, imagina, eu estou fazendo uma certa velocidade, né? Que é a velocidade que eu consigo aguentar 3 km. Então, significa que o meu volume que eu sustento, que eu tolero naquilo ali, é mais ou menos 3 km. Se eu passar a fazer 8 km de tiro nessa velocidade, mesmo com as pausas, pode ser que a minha estrutura física ela não consiga sustentar. E é aí que lesiona. Então, essa é a magia do treinamento. Nós precisamos equilibrar tudo isso. A tua rotina, a velocidade, o quanto que tu recupera. E aí uma outra maneira de fazer isso, ao invés de se tá fácil fazer 10 de 400 na minha V3000 com 2 de pausa, agora eu vou fazer 10 de 400 na V3000 com 1,45 de pausa. Pô, tô ficando melhor. E aí eu vou melhorando, eu vou diminuindo a pausa. E aí eu vou aumentando a quantidade de tiros, então assim eu vou conseguindo progredir, beleza? Essa é a forma que a gente vai fazer. Segundo ponto, 5 km. 5 km a gente já pode soltar um pouquinho mais, tá? Eu gosto de fazer de 12 até 20, vou botar 10 a 20 ali, de 400 metros fica legal, tá? Por quê? 20 km vai dar 8 km de tiro, é bastante, tá? Nunca cheguei a fazer 20 de 400 na V5000, beleza? Então é uma velocidade ali que eu não considero tanto. É uma quantidade que eu não considero tanto, mas 16 ali, 16, 18 eu acho legal. Mas eu deixo 20 porque é uma margem ok ainda, não vai estar muito acima do teu 5K, mas precisa estar a pausa adequada. E aí essa pausa, ela acaba sendo 75%, é uma boa variação, tá? 75% do tempo do teu tiro. Então se tu faz um tiro de 400 metros para 2 minutos, e esse 400 metros para 2 minutos é a tua V5000, tu vai dar mais ou menos uma pausa ali de 1,5 minuto. Pode começar com a pausa um pouquinho mais longa. Então a gente está falando de 1 minuto 40, 1 minuto 45, mas ela diferente do 3 km que ela era igual, aqui a gente já começa um pouquinho mais reduzido, porque o nível não é tão intenso. Por isso que a gente consegue sustentar mais volume e também uma pausa um pouquinho menor. Então 10 a 20 de 400 está muito legal. Na velocidade do 10 km, aí aqui a gente pode extrapolar. Cara, aqui a gente pode começar com 10, obviamente que o limite mínimo não tem, mas é que se tu fizer poucas repetições, por exemplo aqui 10, dá 4 km. Eu daria até para começar menos aqui, a gente pode começar 8 repetições, até vou fazer esse ajuste, né? 8, e aqui eu posso começar até com 6, porque 6 repetições de 400 é 2.400 metros. Ou seja, eu tenho bons benefícios, até 5 a 16 aqui tá legal. Por quê? 5 de 400 dá 2 km. Na minha velocidade de 3K, pô, é um ótimo estímulo. Ainda não está chegando próximo ali, mas para começar, para inserir, é legal. 5 km, 8 tá legal. 4 vezes 8, 32. Dá mais ou menos ali 2/3 da minha distância. Então, putz, muito legal. Bom de fazer, dá para fazer. 8 a 20, 400, pausa 75%. 75% do tempo do tiro. Deixa eu colar aqui, fica mais fácil. Do tempo do tiro. Aí, vamos lá, para os 10 quilômetros. 10 quilômetros, a gente pode começar aqui entre 10 até 30 de 400. 30 de 400, gestor? Dá para fazer 30 de 400. Só que essa pausa aqui, ela não vai. Percebe que conforme eu vou subindo a minha distância, eu posso fazer mais volume, só que eu tenho que diminuir a pausa também. Porque não adianta, se eu estou dando 2 minutos de pausa no 3 km, se eu der 2 minutos de pausa nesse 10 km, eu vou terminar e parece que eu nem treinei, porque o tempo de recuperação vai ser muito grande e eu também não vou estar conseguindo estimular o meu corpo da maneira certa. Então aqui a gente está falando, essa pausa, ela fica mais ou menos entre 25% a 50% do tempo do tiro, beleza? Então se eu vou fazer um tiro para 2 minutos, o meu tiro de 400, essa pausa vai estar dando em 1 minuto, às vezes 30 segundos, 45 segundos. É isso aí, é pouquinha pausa mesmo. Mas por que fazer com tão pouca pausa na velocidade de 10K, que não é uma velocidade tão intensa? Porque muitas vezes é para treinar, por exemplo, a tolerância ao desconforto de começar e recomeçar várias vezes,
é para treinar o ritmo, ou seja, eu não quero que o aluno ele pegue e corra 1 km direto, eu quero que ele corra 3 de 400, porque ele vai parar, vai ter que pensar de novo, vai sair, ele vai ter que se recolocar de novo naquele ritmo. Então é um trabalho mental também para encaixar a técnica. Às vezes com essas pequenas pausas no meio, eu consigo fazer com que meu aluno ele pegue e consiga replicar uma técnica melhor em cada repetição. Porque às vezes fazer 1 km, aqueles 200, 300 metros finais já está quebrando. Então eu divido isso, dou um pequeno respiro no meio para que ele mantenha o padrão técnico. E aí eu não treino somente a parte fisiológica dele, eu também treino a estrutura para que ele consiga correr bem e consiga tá correndo legal. Então, aqui fica entre 10 a 30 de 400 na V10.000, é bem tranquilo de fazer, tá? 30 de 400 dá mais ou menos 12 km, mais ou menos não, né? Dá 12 km. Então, é uma velocidade ok ainda para fazer no ritmo de 10. É um treino muito exigente, eu começaria sempre a correr com 10 aqui, por exemplo, 10 de 400 com 50 segundos de pausa. Cara, um treino muito legal para começar. E aí tu vai expandindo, na velocidade de 10 km, obviamente, e aí tu vai expandindo. 21 e 42, aqui eu não uso, tá? Não uso velocidade, por exemplo, fazer tiros de 400 metros. No 21 km, até tem um momento que eu uso, que é, por exemplo, numa lapidação final. Ali no último treino, antes de uma meia, às vezes eu gosto de fazer um treino que é 2 de 5 de 400, por exemplo. Que eu faço 4 km de volume no ritmo de meia. Ali, por exemplo, vai correr no sábado, correr no domingo, faço na quarta, quinta-feira esse treino. Que aí ele tem pausas curtas no meio, aqui eu tô falando 30, 40 segundos, e aí uma pausa maior aqui. Então ele faz 5 de 400 com uma pausa de 40 segundos, e aí faz mais, aí dá 2 minutos de corrida leve, depois faz mais 5 de 400 com pausa de 40 segundos. Só para que ele pegue esse estímulo várias vezes no ritmo de meia, ele entenda como entrar em cada um desses estímulos. Agora, já que na velocidade dos 42 km, deixa eu colocar aqui no pré-prova, né? Agora, colocar aqui nesses 42 km eu já não gosto de utilizar, porque aí não tem tanto sentido assim eu ficar fazendo tiro de 400 metros para quem vai correr uma maratona, numa fase específica e na velocidade de maratona. Porque aí é uma velocidade bem mais lenta, a gente consegue fazer tiros de 1 km, tiros de 2 km, que serão bem mais produtivos. Espero que eu tenha entendido o porquê e quando fazer cada um dos treinos de tiro. Se ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui no campo dos comentários. E se não quiser se preocupar com nada disso, só em realizar teus treinos e bater o teu RP na sua próxima corrida, clica no primeiro link da descrição. No mais, a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!